Deus foi me dando a certeza que era ela que Ele havia preparado para mim. Eu acredito que desde o primeiro dia que eu vi ele, só que como eu não tinha certeza do que tinha dentro do coração dele, eu preferi recuar. E um dia em oração, eu li uma palavra que dizia: não desperteis o amor até que ele o tenha. E ali eu vi isso como um cuidado de Deus comigo, dizendo: calma, observa e deixa eu fazer. E eu descansei, e quando eu vi, a gente já tá aqui, se preparando para casar. O que eu mais admiro na Rai é o caráter dela, a pessoa que ela é como filha de Deus, como serva de Deus. Isso foi um dos motivos que me cativou muito. A presença, quando ela se entrega na presença de Deus, eu me sinto muito honrado em fazer parte, dividir a vida com ela, saber que ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher temente a Deus, e eu admiro muito o caráter dela. Eu costumo dizer que eu sou a Ruth, eu sou a Ruth deste tempo, porque eu estava trabalhando para Jesus e eu conheci o meu Boaz. A diferença é que foi no fundo de um hospital, orando para uma pessoa que estava entre a vida e a morte. E essa pessoa era um conhecido meu e um amigo irmão dele. Nós éramos vizinhos de bairro, mas a gente só se via de vez em quando. Enfim, eu era colega dos pais dele e nós nos seguíamos nas redes sociais, mas nunca havíamos conversado. A mãe desse amigo nosso que estava mal no hospital, pedindo para que eu reunisse as irmãs lá da igreja para orar em favor da saúde do filho dela que estava gravíssimo. E no primeiro dia que eu fui, eu já vi ele lá. Aí eu dei uma olhadinha assim. E aí, a partir de então, houve um dia que nós fomos visitar esse nosso amigo. E ali, antes da visita, nós conversamos. Depois da visita, nós conversamos. E resumindo, a nossa primeira conversa duraram 3 horas. A princípio eu não queria ninguém, mas no decorrer Deus foi mostrando no caminho que foi me apontando em direção a Raeli, que seria ela a pessoa que Ele havia preparado para mim. Através das minhas orações Ele foi confirmando, e através de atitudes que eu havia pedido para Deus, e Ele foi me mostrando. Um dia eu perguntei para a Rai, chamei ela para conversar dentro do carro, e ela meio que se assustou, porque ela falou para mim que naquele momento ela também pensava em me chamar para conversar. E ela sentiu que era uma confirmação de Deus, daquilo que Deus tinha pra gente. E isso foi um momento que marcou muito a minha história, no começo com a dela, que foi o primeiro contato direto. Acredito que tiveram várias situações que marcaram a nossa história, mas eu acredito que o dia da declaração foi o mais interessante, porque nesse dia, ali é como se tivesse algo selando na nossa vida, que não ficaria em um namoro e um noivado, seria um amor para toda a vida. Inclusive nesse dia dessa conversa, teve um momento ali que no carro começou a tocar aquela música assim: nossa casa será reconhecida, nossa casa será um presente do céu, e a casa que um dia te escolheu nunca mais saberá viver sem ti. E que no caso falando de uma casa onde o Senhor faz morada e nunca mais saberá viver sem ti. E aí a gente se abraçou e nós ficamos um tempão ali só selando aquilo que o nosso coração já sabia, mas só estava esperando o momento certo. Então esse momento aí para mim foi inesquecível. Antes de ter o compromisso com o Du, quando eu já comecei a observar ele, eu fui colher informações. Inclusive, por várias vezes, eu passei em frente à casa dele na sexta-feira para ver se eu via ele, para ver se ele estava em casa. E aí eu via ele lá, cuidando da casa dele, fazendo os serviços. Mas algo que me chamou muito a atenção foi que uma pessoa muito próxima dele escreveu algo para ele, eu tive a oportunidade de ler. E essa pessoa falava assim:
Uma das coisas que eu mais admiro em você é o fato de você fazer algo sem esperar nada em troca e o seu caráter. E eu tenho visto isso. E isso me traz uma segurança, uma certeza de que ele é assim, não é uma máscara. E eu admiro muito isso. A parceria, o companheirismo, o amor, a lealdade, a fidelidade, tudo isso. Amor, eu quero que você saiba que para mim é um privilégio muito grande compartilhar a vida com você, porque eu tenho a certeza que foi você que Deus preparou para mim. E eu te amo muito. Um beijo, te amo. E você veio e chegou na minha vida sendo uma certeza. E eu tô te esperando no altar para viver o nosso início de uma vida para sempre, até a eternidade. Eu tenho certeza que bendito seremos, bendito será a nossa casa, bendito serão os nossos filhos e juntos nós engrandeceremos o nome do Senhor. Não tenho dúvida.